Opa, 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 vamos lá, gente, vamos lá, vamos começar para acabar. Meu querido, é o seguinte, vamos esquecer o passado. Vamos esquecer o passado, eu te traí, eu aprontei, entendeu? Mas vamos esquecer o passado. Afinal de contas, a gente quer paz e amor. A gente conheceu a versão Bolsonaro, paz e amor. Cachimbo da paz e amor, vamos perdoar todo mundo, não é? Afinal de contas, todo mundo merece um perdão, não é? Misericórdia, compaixão e tudo mais, né? Pena ou que Bolsonaro nunca ensinou isso para a gente, não é? Nada de perdão, nada de compaixão, nada de simpatia, empatia com as pessoas. E Bolsonaro fez uma proposta muito indecente. Vamos apagar uma borracha em tudo. Me perdoa, Michele. Me perdoa, Michele. Me perdoa, Xandão. Ô, Xandão. Vamos beber uma pinguinha no boteco, Xandão. Deixa os trem para lá. Eu já te chamei de cínico, eu já te chamei de canalha, eu já te chamei de patife, eu já te chamei de moleque. Mas vamos esquecer isso. Isso é coisa do passado, entendeu? Pois é, meu querido, meu querido. Foi essa a proposta do chororô de Bolsonaro ontem na manifestação. Ele fez tudo aquilo, convidou o povo, levou o povo, junto com Silas Malafaia, para pedir pinico, para pedir calma, 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 Xandão, vamos anistiar todo mundo. Ô, Congresso Nacional, vamos perdoar todo mundo, entende? Ele quer um projeto de lei, já até tem um projeto de lei, né? A briga agora é quem vai ser o pai da criança, porque provavelmente vai fazer um novo projeto, porque o outro lá não pediu tanta benção para ele, que é o Mourão. Mas ele quer perdão. E você conta ou eu conto? Eu te conto. Mas antes de te contar, Alexandre de Moraes tem um recado para Bolsonaro. É, André? É. Alexandre de Moraes mandou um recado para Bolsonaro, que eu vou colocar aqui para vocês o que Alexandre de Moraes falou. Mas antes disso, só um detalhe. Bolsonaro, ontem, saiu da manifestação e foi direto para o hospital. Uai, o que é isso, André? Não, ele marcou uma série de exames para ele fazer. Aí logo se internou e foi direto para o hospital fazer como é que chama? Um check-up, um banco de exames lá, de rotina, diz que é de rotina, não é? Uai, mas será que ele estava com medo da cadeia, André? E pegou e foi direto para o hospital, porque qualquer coisinha, tô no hospital. Será que foi? Não, não, gente, deixa de ser maldoso. O homem acabou de pedir perdão, pediu pinico, e ele ia fazer um trem desse para quê? Ele não está com medo, não. É porque ele mudou. Ele, ele mudou. Ele mudou. O Bolsonaro, paz e amor. Paz e amor. Agora é o Bolsonaro, paz e amor. Alexandre de Moraes deixou um recado para ele. Vamos pôr o recado aqui do Alexandre de Moraes? Para a versão Bolsonaro, paz e amor. Vamos ver o recado aqui do Alexandre de Moraes? Vamos ver junto, que eu acho que é oportuno. Presidente Rosa, a democracia permaneceu inabalada. Parabéns. Hoje também é o momento de reafirmar para o presente. Reafirmar que somos um único país. Somos um único povo. E que a paz e a união de todos os brasileiros e brasileiras devem estar no centro das prioridades dos três poderes e de todas as instituições. Mas o fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento. Impunidade. Pera. Não, peraí. Ô Bolsonaro, ô Gadinho, ô a trupe, entendeu? Paz, pacificação, não se confunde com impunidade. Não se confunde pacificação
paz na sociedade, da sociedade com impunidade, com anistia. Não haverá anistia. E sabe por que não haverá anistia? Se houver anistia, eles vão se organizar e vão voltar mais violentos e mais organizados para uma nova tentativa de golpe. Por isso que não haverá anistia. E eu sempre esclareço aqui para vocês, porque a gente tem que ir um pouco além nas explicações. André, o Congresso Nacional pode ou não pode anistiar? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode fazer um projeto de lei prevendo anistia. Mas quem vai dizer se o projeto de lei, se tornar em lei, se é constitucional ou não, é o Congresso Nacional, ou é o Supremo Tribunal Federal. Para! Pode parar! Ai, eu estou explicando aqui, o povo está me atentando. Não, pode parar com isso aqui. Não começa, não. Ah, segunda-feira o povo fica doido aqui. E me deixa doida. Ah. Ai, ai, o Congresso Nacional pode fazer uma lei estabelecendo anistia, mas quem vai declarar se essa lei é constitucional ou não é o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal já está sinalizando, por meio da Procuradoria-Geral da República e pelo seu plenário, que não será declarada constitucional. Por quê? Porque todos estão pegando de 11 a 17 anos de cadeia. Quem? O bucha de canhão. Logo, se Bolsonaro quer a paz e a pacificação e a anistia de todos, na verdade, ele quer a dele. Porque se anistiar o pobre coitado lascado do gado, vai anistiar o dono dos gado. E então não vai ter isso. Então pode fazer um projeto de lei, já tem, inclusive, do general senador Hamilton Mourão, só que parou, não anda esse projeto, viu? Inclusive a relatora, não é? Já tem relatora, parece que é a Sâmia, já é progressista. E não vai para frente esse tipo de coisa, não vai. Ué, André, mas Lula, quem sabe? Lula, para pacificar o país, ele pode dar, o povo chama de indulto, mas que na verdade é graça, né? Que é o perdão. Lula pode dar, vai ser inconstitucional também. E Lula não vai dar, não. Vocês acham que Lula é doido? Doido? De alimentar o crocodilozinho, os crocodilosão, para depois vir comer ele? Não vai, meu, não vai. Então não vai ter essa patifaria de anistia, não. Não vai. E Bolsonaro só pediu agora porque a Polícia Federal tocou na porta dele, só por isso. E aqui, ó, falou que não vai ter anistia. Vamos só para concluir aqui o que ele fala mais. Vamos ver aqui junto. Não representa paz nem união. Todos, absolutamente todos aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. Opa! Apaziguamento também não representa paz. Viu? Entendeu? E ele falou todos. Significa dizer o bucha de canhão do gadinho, o canhão, que é os autores intelectuais, os incitadores, os financiadores, todos aqueles que aí entra deputado, senador, coronel, general, major, ex-presidente da República, pastor, apóstolo, etc., empresários da fé, líderes religiosos, e todos. E a impunidade não tem nada de pacificação social. Pelo contrário, meu querido, minha querida, quem já estudou um pouquinho de história, sabe, a gente aprende que quem estuda um pouquinho de história, principalmente em relação a conflitos, é o seguinte: se, dentro do contexto histórico, se os camaradas e as camaradas aprontam e existe a impunidade, o que acontece de novo? Acontece a presepada de novo. Porque não tem um caráter pedagógico, não é? E precisa ter o caráter pedagógico do quê? Da realização plena da justiça. Vingança, não. Justiça, em que cada um vai responder na medida da sua culpabilidade. Quem não aprontou pode ficar tranquilo. Agora, quem aprontou e tem rabo vai ser pego.
Não tem jeito. E isso é um caráter pedagógico. E a gente sempre fala aqui, porque, afinal de contas, golpista bom não é golpista morto, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido ressocializado. E para que ele seja ressocializado, é necessário ter o caráter da punição, que no caso de crime, de tentativa de golpe, é pena, é cadeia. E para que haja ressocialização, tem que ter a cadeia. Inclusive, muitos dos gadinhos aí ficam doido, doido. Não teve golpe, não teve golpe, não teve golpe. Claro que não teve golpe. Mas eu não sei se você sabe, existe a tentativa de golpe. E ela é crime. Tentativa de golpe também é crime. E Bolsonaro, como é peixe, ele vai morrer pela boca. E eu falei para vocês, meu querido, todo mundo falando, não tem que ter manifestação. Eu falei, eu quero é manifestação. Eu quero a manifestação, eu quero é Bolsonaro falando mesmo, porque quando ele fala, ele revela quem ele é. Aí cai essa máscarazinha que ele está usando de pobre, coitado, lascado, perseguido pelo comunista Alexandre de Moraes. E ele vai ser pego pela boca. A Polícia Federal já disse que vai incluir nos inquéritos de investigação da tentativa de golpe o discurso dele de ontem, a parte em que ele fala da minuta do golpe. Quando ele falou, tentando explicar o que é estado de sítio, que precisa convocar o Conselho de Defesa e precisa da anuência do Congresso Nacional, ele confessou que sabia da existência da minuta do golpe. Ele confessou, porque eu não sei se você lembra, na primeira fala de Bolsonaro, quando a Polícia Federal descobriu essa minuta de golpe, primeiro na casa de Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, e a posteriori achou também no celular de Mauro Cid, Bolsonaro falou que não, que ele não sabia o que era isso, não. Não, minuta de golpe, não, não. O quê? Não. Não, não, gente, eu não sei de nada disso, não. Só que agora ele falou lá no púlpito, gravado, para todo mundo ver, que existia mesmo. Só que era uma minuta de estado de sítio. E que ele não ia executar aquela minuta, porque para executar a minuta tinha que ter o acionamento do Conselho de Defesa no Brasil e a anuência do Congresso Nacional. Só que ele é tão anta que, se ele fizer isso, não seria um golpe. É uma tentativa de golpe exatamente porque ele não acionou o que está escrito na Constituição. Se ele tivesse pegado a minuta do golpe, que é um decreto de estado de sítio, tivesse passado para o Congresso Nacional, feito audiências públicas, explicado, debatido, pedido anuência e acionado o Conselho de Defesa, e também o Conselho de Defesa estivesse anuente, ciente, não seria golpe. Como ele não fez nada disso, ficou com ele e ele debatendo nos bastidores com os golpistazinhos, puxa-sacos de plantão, muitos nem servia para ser golpista, era interessado, notadamente com reuniõezinhos com ministros e também com as Forças Armadas. Aí caracteriza a tentativa de golpe, a insurreição, a conspiração girando ali no ambiente de poder. Agora, se ele tivesse pegado essa minuta, falado assim, presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, por favor, eu preciso falar com você. Eu estou achando que teve fraude e eu quero fazer um decreto de estado de sítio, só que eu preciso da anuência do Congresso Nacional. Eu quero formalizar um pedido e aqui está a minuta e eu peço a sua autorização. Conselho de Defesa, meus queridos, meu Conselho de Defesa, muito obrigado pela presença. Eu quero apresentar aqui uma minuta de estado de sítio, porque eu entendo que houve fraude nas eleições e eu quero autorização e anuência e a participação de vossas excelências nessa empreitada. Ele estaria seguindo o rito da Constituição. Não obstante, eu tenho que dizer que o objeto seria falho, porque ele não tinha prova nenhuma de fraude nas eleições. Mas aí ele seguiria o rito constitucional previsto, mas ele não fez assim. Pelo contrário, estava escrito na minuta a prisão do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Estava na minuta a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Estava na minuta
a prisão de Gilmar Mendes. Só a prisão. Aí você fala assim, André, qual que era a prisão mais grave? Você conta, eu conto. Então, questão 1. Não era nem de Alexandre de Moraes. Gravíssimo, gravíssimo. Mas dentro dessa dinâmica de estado de sítio proposto na Constituição Federal, a prisão mais grave seria de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e da Câmara de Deputados Federais, ou seja, do Congresso Nacional, de quem seria necessária a anuência para um estado de sítio constitucionalmente previsto. Você entendeu, meu querido? Então, quando o Bolsonaro veio com essa lorota, gravado, filmado, lá em cima do palanquete de Silas Malafaia, ele produziu prova contra ele mesmo. Ele disse para a justiça, eu tinha consciência do documento. Embora ele tenha inventado uma história lá. Eu tinha consciência do documento, sim. E detalhe, se ele não sabia, lá no documento tinha a decretação de prisão de autoridades que eu já citara para vocês. Então, o peixe é pego pela boca. E eu já disse isso aqui para vocês e vou repetir. Eu quero o Bolsonaro falante. Eu quero o Bolsonaro que chama para manifestação mesmo. Esse Bolsonarozinho de paz e amor, de não sei o quê, não é Bolsonaro. Tanto que um monte de bolsonaristas estão angustiados hoje pelo discurso mequetrefe, broxante de Bolsonaro ontem na Paulista. Porque eles não querem aquele Bolsonaro. Eles querem aquele outro Bolsonaro. O Bolsonaro que faz e acontece e bate, chama Alexandre de Moraes de canalha, patife, moleque, ordinário, e prisão e tudo mais. É esse Bolsonaro que os bolsonaristas querem. E aí, André, esse vai ter? Não, não vai ter. Você pode ficar esperando, que esse aí não vai ter, não. E Bolsonaro fez essa manifestação, não foi para pedir anistia para o gado, porque tem gado aí que está preso há mais de um ano. Já tem 71 condenados, apenas de 11 a 17 anos. Ele fez esse pedido agora e essa manifestação de anistia foi porque a Polícia Federal tocou a sua porta. Toque, 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 em relação à tentativa de golpe. Ele quer livrar o seu da reta, não é do gado, porque se fosse do gado, ele teria feito ano passado essa manifestação. Só fez agora. Só que a manga é doce, só que ela é dura. Ela é muito dura. E tem um movimento aí que eu vou ter que te explicar. Mas antes, veja mais um pouquinho aqui. Vamos ver junto aqui. Fala, meu querido. Nem união. Um apaziguador, como lembrado pelo grande primeiro-ministro inglês Winston Churchill, é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. A democracia brasileira não admitirá a ignóbil política do apaziguamento, cujo fracasso histórico já foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro Chamberlain com Adolf Hitler. Só para esclarecer para vocês aqui. É duro eu ter que falar isso para vocês, mas eu vou falar. Bolsonaro não será preso por agora. Não, André. Não será. Uai, André, mas por que, André? Eles vão deixar Bolsonaro se desidratar. Bolsonaro, por um lado, ele vai se desidratar sozinho, principalmente com as suas falas. Vai ser pego pela boca. E quanto mais ele falar, melhor será para o Supremo Tribunal Federal e para a justiça brasileira. Por quê? Porque ele vai revelar quem ele sempre foi. Não esse pobre coitado lascado que ele está vendendo agora de perseguido. Que de perseguido a gente entende, né? Não é Bolsonaro, não. Então, vai deixar ele desidratar, de um lado. De um outro lado, Bolsonaro vai sofrer a pressão dos vampiros de plantão, dos oportunistas de plantão, principalmente para as eleições agora de 2024, mas especialmente
para as eleições de 2026. Só que tem um movimento que está acontecendo que eu não vou falar para vocês agora, mas eu vou falar às 16h30, porque eu tenho que estudar mais um pouco. Eu tenho que ver uns atos pretéritos para eu falar e dar a minha opinião. Bolsonaro não é bobo. Quem acha que Bolsonaro é bobo, não é. E tem muitos oportunistas que vão cair do cavalo. Bolsonaro é ingênuo de achar que a justiça é boba. Mas, politicamente, Bolsonaro não é bobo. Viu, meu querido, minha querida? E eu vou te explicar um movimento que está acontecendo às 16h30 sobre essa situação. Em relação à Polícia Federal, a Polícia Federal não vai deixar passar nada. Nada. E quanto mais... E não será a última, não. Bobo de quem achar que vai ser a última manifestação de Bolsonaro. Não vai ser, não. Bolsonaro vai fazer outras. Mas não adianta vocês ficar esperando o Bolsonaro imbrochável e imorrível. Esse acabou quando ele fugiu lá para os Estados Unidos no final de 2022. Esse Bolsonaro acabou. O Bolsonaro que nós vamos ter agora é o Bolsonaro do paz e amor. Cachimbo da paz, paz e amor, pacificação social, anistia, perdão para todos, misericórdia, Jesus perdoa todo mundo, não é? E é verdade. Jesus perdoa todo mundo, não é? Mas o Supremo Tribunal Federal não é Jesus. Até porque aqui tem leis e o que você planta, você colhe, e você tem que ser responsabilizado pelos seus atos, não é? Então, meu querido, pode se preparar para novas manifestações em que Bolsonaro será de paz e amor e etc e tal. Não adianta você achar que Bolsonaro vai ser aquele do passado. Só que tem um porém. Ele está fazendo um sucessor dele. É. Ele está colocando no palco, lá no palanquete, o seu sucessor. Aí talvez, né, você queira o sucessor dele, né? Mas ele não vai, não. Até porque acabou. Bolsonaro, o que lhe resta é ali avançar com algum aliado, para ver o que resta para ele. E o que resta é cadeia. Esquecimento também, da mesma maneira, não significa nem paz, nem união, pois ignorar tão grave atentado à democracia e ao Estado de Direito seria equivalente a encorajar grupos extremistas à prática de novos atos criminosos e golpistas. E, finalmente, hoje, também é o momento de olharmos para o futuro e reafirmarmos a urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos à democracia, a instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. Há necessidade da edição de uma moderna regulamentação, como vem sendo discutido no mundo todo democrático, e como recentemente aprovado na União Europeia, no Canadá, na Austrália. Tá bom. Então, meu querido, muito simples perceber que Bolsonaro vai continuar fazendo manifestação enquanto ele puder, enquanto ele estiver solto, porque ele vai ser preso. Por agora ele não vai, não, mas ele vai ser preso. E ele vai ser preso a partir das provas que estão sendo angariadas pela Polícia Federal, por toda a investigação. Não acredito que será antes das eleições, acredito que a denúncia será feita antes das eleições, que os inquéritos se concluirão lá para junho, e que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, comece a fazer as denúncias. Mas eu acredito que será colocado na pauta do julgamento no Supremo Tribunal Federal depois das eleições em outubro. Por quê? Porque Luiz Barroso é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E é ele que pauta
Ele que coloca o que tem que ser julgado e tudo mais. E pode ter certeza que Bolsonaro será julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Não vai ser nem por turma, vai ser pelo plenário, para que não tenha dúvidas nenhuma da sua culpabilidade, da sua responsabilidade. E acredito que o julgamento ocorrerá depois das eleições de outubro desse ano. Mas as investigações continuarão de vento em popa e a denúncia deve ocorrer antes das eleições, pelo menos de 1 ou 2 inquéritos que ele é investigado na Polícia Federal. E tudo que Bolsonaro fizer e falar será usado contra ele. Porque, reitero, a Polícia Federal comunicou que ele vai pegar esse discurso de Bolsonaro de ontem, lá da Paulista, que ele fez, a parte em que ele fala da minuta, porque até então Bolsonaro tinha dito que não sabia de minuta nenhuma, que não tinha nada de minuta, não tinha nada de minuta de golpe nem nada. E lá, ontem, na Paulista, ele já falou que tinha uma minuta de estado de sítio, de um decreto de estado de sítio, aí contou toda a lorota lá que eu já expliquei para vocês. Entende? Então, ele se contradisse. E a Polícia Federal vai pegar essa nova prova e colocar nos autos do processo. Porque essa minuta foi encontrada primeiro com o seu ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Depois foi encontrada no celular de Mauro Cid também. Se só lembrando que eles encontraram um outro documento, que seria um discurso que o ex-presidente faria quando tivesse decretado o estado de sítio dando golpe, em que esse discurso seria o discurso de proclamação ali das medidas que eles estavam adotando, dentre elas a prisão de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e foi encontrado na sede do PL. Viu, meu querido? Então o cerco está se fechando. Bolsonaro será preso, André? Será. Não agora, mas será. Pode ter certeza. E ele vai ser pego pela boca, para além de outras situações, paulatinamente. E esse Bolsonaro de paz e amor, de perdão e anistia, não existe. De pacificação social, não existe isso. Viu? E ele está no hospital, eu falei para vocês, fazendo exames e tudo mais, né? E ele quer, meu querido, aumentar o custo político da sua prisão. Que seja grande o custo, não tem problema não. Ó, a prisão será feita de qualquer jeito. Eu mostrei para vocês na live das 8 horas da manhã o discurso de Bolsonaro de 7 de setembro de 2021, em que ele chama Alexandre de Moraes de canalha, que não ia obedecer mais nenhuma ordem de Alexandre de Moraes e tudo, e lá também ele entregou o jogo. Ele disse que era para Alexandre de Moraes arquivar todos os inquéritos de investigação em relação a ele e a sua família. Ele entregou o jogo lá. Só que naquela época ele tinha a blindagem do cargo de presidente da República e de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. Agora não. Agora ele não tem mais a blindagem do cargo e nem da Procuradoria-Geral da República. Por quê? Bonet não é Aras, entende? E ele acha que vai continuar falando e que isso não será usado contra ele. Só que será. E o cerco vai se fechar. E a justiça será feita. Enquanto isso, ele vai se desidratar em pânico e com as suas próprias palavras, e será sugado pelos oportunistas, em que vai tentar ocupar e usar o seu capital político para se promoverem. Depois, ele será mais um Roberto Jefferson ou um Daniel Silveira, preso e esquecido na Papuda, como esses estão hoje, inclusive por Bolsonaro, que nem lembra da existência dos antigos aliados de plantão lá na Papuda. Meu querido, o que nós queremos? Justiça. E que Bolsonaro fale mesmo. Pode ser 1 milhão de pessoas que isso não vai impedir, não vai mudar nada. O presidente eleito é Lula, as investigações continuam do mesmo jeito, agora com mais um detalhe, né? Mais um elemento de prova, que é o próprio discurso de Bolsonaro, tudo do mesmo jeito, e o presidente é Lula. E Bolsonaro não aceita que perdeu.
e não aceita que vai para a cadeia. E quando pediu anistia, não é para você, pobre, coitado, lascado do gado. Ele pediu anistia, foi para ele. Se não tinha pedido anistia, ó, o ano passado. Só pediu agora, porque foi agora que a polícia, ó, toque, toque, toque. Meu querido, minha querida, coloque assim, ó, não haverá anistia. Se a gente precisar, se precisar, a gente vai para a rua. Aí você vai ver o que é encher aquela Paulista. E vai ser anistia, não. Justiça, sim. Viu? Meu querido, minha querida, coloque assim, ó. Anistia, não. Justiça, sim. E só para relembrar, o peixe é pego pela boca. Viu? Meu querido, minha querida, quem gosta fica, quem não gosta, ó, já foi embora. E tá tudo bem, não se preocupe, não se preocupe. Qualquer coisa, papai Lula cuida, viu, meu querido, minha querida? Agora quem gosta, fica, curte, compartilha e comenta. E comenta, para eles ficar realmente desesperados. Viu, meu querido, minha querida? Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Às 16h30 eu volto aqui. Se cuida, beijo no seu coração. Tchau, tchau.